Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos Amós capítulo 8, versículos 1 a 6. Dividindo o capítulo 8 em duas porções, vamos estudar hoje a primeira parte, lembrando que este é o penúltimo capítulo do livro de Amós. Nessa primeira parte, temos o registro de mais uma visão que Deus concedeu ao seu profeta. Essa era a quarta visão que Deus dava a Amós. O profeta então descreve a visão de um cesto de frutos do verão. As frutas estavam muito maduras e a cena se destinava a simbolizar o fato de que Israel estava completamente maduro, estava completamente pronto para o julgamento de Deus. O julgamento viria, sim, como nós temos visto, em razão do quê? Dos pecados da injustiça, da insensibilidade, da arrogância e do desprezo à lei de Deus. Embora fosse o povo eleito, Israel não se deu conta da sua missão, da sua tarefa para com as outras nações. Além de não ser o instrumento de Deus para a bênção das nações, internamente não obedeceram às ordens de Deus. Depois de tantos avisos, Deus então lhes anunciava, através do seu profeta, que não havia mais adiamento, que não haveria mais tempo para arrependimento. O seu juízo estava às portas. E por isso, então, o título para o nosso estudo é A Iminência do Julgamento Divino. Eu repito, a iminência do julgamento divino. O texto, então, é Amós 8, 1 a 6. E temos que entender que, através dessa visão, Deus avisava a Israel que o seu juízo iria apanhá-los rápida e inevitavelmente. Não haveria mais oportunidade, não haveria mais adiamento, não haveria mais a oração intercessória do seu profeta. O julgamento divino já tinha sido realizado e o juízo, a execução desse julgamento, logo chegaria. A sentença que Deus deu a Amós para que fosse transmitida ao povo era clara e objetiva. Veja o versículo 2. Chegou o fim para o meu povo de Israel. É uma palavra dura. Era uma sentença dura e definitiva. Era uma sentença difícil de ser pronunciada até pelos profetas de Deus. Certamente esse mensageiro de Deus também sentia com muita dor e pesar a tristeza de saber que o povo de Deus seria destruído. Antes de analisarmos então essa quarta visão, é importante constatarmos o papel intercessório do profeta, a interação do profeta com a catástrofe que estava por vir, que estava por se abater sobre o povo de Deus. Pode-se pensar que a função do profeta era uma função limitada apenas a proclamar a palavra de Deus. Entretanto, nós vamos perceber que o profeta de Deus, ele sentia a dificuldade que o povo passaria, porque ele era um com o povo. Ele confrontava o povo de Deus através das mensagens que Deus lhe entregava. Pode-se pensar que o papel do profeta era apenas de convocar o povo a mudar a sua maneira de viver. Nessa função, de fato, ele falava em nome de Deus. Mas certamente ele também vivenciava a dor de ter que transmitir uma palavra de destruição, uma palavra de juízo. Amós e nos outros profetas que já estudamos e estudaremos, nós vamos perceber neles uma interação completa com o povo. É possível constatarmos o envolvimento, o sentimento, a dor do profeta pela situação do povo e pelo juízo que Deus anunciava que iria ser aplicado. Devido à desobediência aos mandamentos não cumpridos, haveria o juízo. E os profetas eram do povo e por isso sofriam também. Nesse texto, nessa visão do cesto de frutas amadurecidas, na verdade, frutas já quase apodrecidas, as palavras do Senhor mostram que o seu limite já tinha se esgotado. O seu juízo estava por vir contra os templos infiéis de Gilgal e Betel e contra o palácio real do Reino do Norte. O juízo divino viria contra os aproveitadores que exploravam os pobres e necessitados da terra. Assim, tendo essa percepção, o princípio que esse texto nos fornece é visto nessa frase. Devido à rejeição da lei do Senhor, o julgamento divino é iminente contra o seu povo rebelde.
Eu repito a frase, com base então em Amós 8, 1-6. Devido à rejeição da lei do Senhor, o julgamento divino é iminente contra o seu povo rebelde. E nós vamos perceber nesse texto 3 considerações sobre essa iminência, sobre a urgência, a proximidade do juízo de Deus. A primeira consideração se percebe a partir dessa visão, isso é, da visão do cesto de frutas. Versículos 1-2 eu leio para você. O Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou, que vês, Amós? E eu respondi, um cesto de fruto de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Querido amigo, nessa quarta visão, Amós teve, vamos dizer assim, ele teve algo que originou essa visão. Provavelmente, ele visitando um mercado lá de Samaria, viu várias frutas, vários cestos de frutas sendo vendidas, e ele viu um cesto de frutas tão maduras, que estava ao ponto de estragarem-se. No hebraico, a fruta nessas condições é conhecida pela palavra caís. Isso é, uma fruta tão madura que está ao ponto de estourar. Uma fruta tão madura que está ao ponto de quase ficar podre. Tão madura que já nem se pode comer. Em seguida veio à mente de Amós uma palavra semelhante. No hebraico, a palavrinha kes, isto é, fim, o último momento. Então, essa é a mesma expressão que o médico utiliza para dizer que um doente está desenganado, isto é, que a morte do doente está se aproximando rapidamente. Na verdade, querido amigo, é uma notícia triste para a família, mas é a única maneira do médico descrever a situação grave do doente para seus parentes. Então o médico diz, olha, ele tem poucos dias de vida. Provavelmente Amós teve essa visão no final de agosto, começo de setembro, no final do verão na região da Palestina. E a sentença de Deus foi muito taxativa, foi muito objetiva. Chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Em outras palavras, Deus, através do seu profeta, estava dizendo, o momento de cantar lamentos chegou. Haveria tantos mortos que não ficaria mais energia nem para cantar os hinos fúnebres. A palavra fim, essa palavrinha fim, não se emprega muito no Antigo Testamento. Tanto o profeta Jeremias como o profeta Ezequiel a utilizaram para descrever a morte de Judá, do Reino do Sul. Então, essa é uma palavra muito difícil de se usar num discurso profético, pois ela descreve a queda de uma nação, descreve o final da existência de uma nação. Mesmo nos dias mais recentes, Hitler, aquele governador alemão, ele não quis pronunciá-la, embora fosse evidente que o seu regime tinha chegado ao fim. Depois que ele decidiu suicidar-se, ele ainda mandou que adolescentes entre 12 e 15 anos, veja bem, continuassem defendendo Berlim, a capital da Alemanha, porque ele não queria admitir para si mesmo que o seu fim tinha chegado. Que o fim da Alemanha tinha chegado. O significado dessa visão era claro. Israel estava muito maduro, estava quase apodrecendo, estava pronto então para o juízo divino. E esse juízo seria o final. Deus fora paciente e misericordioso, inclusive atendendo às 2 orações que Amós tinha feito anteriormente, mas agora já não tinha mais essa possibilidade. Agora já tinham chegado ao fim. O castigo viria inevitavelmente. Mas, querido amigo, veja bem, sempre é bom lembrar que somente Deus pode criar algo novo depois da morte. Depois do fim de uma nação, ou depois do final de uma pessoa, somente Deus pode criar algo novo. E dessa grande verdade de que só Deus pode dar nova vida àqueles que chegam ao fim, tanto o profeta Isaías como o apóstolo Paulo
testemunharam objetivamente esse respeito. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios 15 sobre a ressurreição, ele está falando exatamente isso. Quando a nossa vida terrena chegar ao fim, Deus vai nos transformar. Amós sabia que o fim de uma nação era determinado por Deus. Amós sabia que o fim da nação era iminente, isso é, estava chegando depressa. Porém, e temos sempre uma palavrinha mas ou porém. Porém, Amós sabia também que os planos de Deus nunca chegam ao fim. Quando Deus está no controle, ele segue o seu próprio plano por toda a eternidade. E aqui então, nós podemos ver e podemos fazer uma segunda consideração. A segunda consideração sobre a iminência do juízo divino se faz a partir da severa sentença do juízo. Nós estamos falando sobre o juízo iminente, o juízo que vai acontecer, e vai acontecer rapidamente. Mas, ao mesmo tempo, vimos que somente com Deus pode haver uma reversão. Entretanto, nesse versículo 3, que eu leio para você, nós vemos que o juízo divino é uma severa sentença de Deus. Veja o versículo 3, acompanhe aí na sua Bíblia, por gentileza. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. Que versículo, que palavras. Essa expressão no final, silêncio, demonstra que o juízo de Deus é de fato iminente, é urgente, vai acontecer. Agora, quando nós olhamos todo o versículo, ressalta a expressão naquele dia. Essa expressão é a mesma que apareceu anteriormente, que referia-se ao desejo que muitos tinham pelo dia do Senhor, supondo que esse seria um dia de alegria e de contentamento. Conforme o texto, ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Nós lemos isso lá no capítulo 5, versículos 8. A expressão, os cânticos do templo serão uivos, é uma expressão tremendamente forte. É uma expressão contundente, mas merece ser bem entendida. As canções, os hinos, as melodias de celebração, as melodias de contentamento, embora não fossem sinceras, embora fossem rotineiras, agora, nessa época de destruição, se tornariam uivos. Se tornariam gritos, clamores de angústia, expressões de desespero. Sem dúvida, Amós está se referindo ao templo de Betel, um templo dedicado à idolatria, onde eram adorados os bezerros de ouro, ao invés de ser adorado o Senhor Deus, como no templo de Jerusalém. Pois bem, esses cânticos, o culto todo, que era uma celebração e alegria, se tornaria num clamor desesperado e repleto de angústia. Uivos, demonstrando o quê? Dor e sofrimento pela experiência dura e triste vivenciada no castigo do Senhor. Totalmente ao contrário do que imaginavam, aquele dia, o dia do Senhor, seria um dia de juízo, um dia onde o castigo divino seria derramado sobre o seu povo desobediente, incrédulo e desleal à aliança estabelecida há tantos séculos antes. A bondosa mão do Senhor, que tantas vezes conduziu o povo e se levantou contra os inimigos que se opunham a Israel, se levantaria agora contra o seu próprio povo numa dura disciplina, num castigo terrível. Querido amigo, ao invés de júbilo, haveria silêncio. Essa é a última palavra do versículo 3. Não haveria mais canções, hinos de louvor e gratidão pelas bênçãos que Deus proporcionava. Haveria sim o quê? O silêncio.
o silêncio do desespero, diante das mortes e diante dos corpos jogados por todos os lados. Haveria silêncio. Seria um castigo terrível. Seria uma dura disciplina. Por isso, então, chegamos à terceira consideração sobre a iminência do juízo divino, porque nos versículos 4, 5 e 6, nós conseguimos perceber a razão de ser desse juízo. Nessa terceira consideração, nós vamos entender as razões ou a razão pela qual o Senhor Deus iria punir o seu povo. Qual era a razão desse juízo? Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para que vendamos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. Quando vai chegar isso? Por quê? Porque a ideia é que, quando chegasse esse tempo, cada vez mais esses ricos desonestos lucrariam em detrimento da vida dos pobres e necessitados. Então, nós temos aqui uma razão clara para a iminência do juízo divino, que é a avareza. Essas palavras são muito semelhantes às outras que começaram com o chamado a ouvir a palavra de Deus. Essas palavras, então, são dirigidas aos que exploravam os pobres. A sociedade de Israel havia deixado de ser uma comunidade que vivia da agricultura e tinha se tornado uma sociedade que vivia do comércio. Tinha sido uma mudança radical, muito semelhante à Revolução Industrial que mudou completamente a economia da Inglaterra nos anos iniciais do século XIX. Nas palavras de Amós, ele toca de novo no tema que destacou nos capítulos iniciais do seu livro. O que está acontecendo é fraude. Usam medidas falsas, usam pesos falsos, que não refletem a verdade, usam balanças falsas. Usam, na verdade, todos os tipos de artimanhas para iludir os compradores. Tudo se fazia sem considerar os pobres e só considerando o lucro. Entende-se, querido amigo, que um povo que estava consagrado a Deus não deveria fazer injustiça contra o seu próximo. Porém, esses versos mostram que havia um plano premeditado para acabar com os agricultores pequenos, com os trabalhadores pobres, endividando-os até que perdessem as suas terras, as suas casas e a sua independência, até que não lhes restasse mais nada do que venderem-se a si mesmo aos seus filhos como escravos. Nos dias de hoje, em muitas partes do mundo, o pequeno agricultor tem problemas econômicos. A produção cai diante da concorrência dos agricultores grandes, das grandes empresas. A mensagem de Amós deve ser ouvida para que todas as pessoas possam ser tratadas com justiça, com compaixão, ao invés de roubarem deles a sua forma de sustento e, como consequência, a sua autoestima como pessoas, como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. O cristão deve ser exemplo nesse caso. É muito fácil dizer, em 100 anos ninguém mais se lembrará do que fazemos. O povo tinha um conceito de um Deus completamente bondoso e compassivo, que sempre perdoaria. Infelizmente, eles estavam errados. Deus é um Deus bondoso, um Deus compassivo, mas é um Deus justo que também se lembra das nossas injustiças. E ainda mais, por terem alcançado um nível de prosperidade como a de Salomão, entendiam que na avaliação de Deus, eles não eram muito maus, não. Na verdade, Deus estava abençoando. Por causa da prosperidade, criam que Deus estava concordando com as suas atitudes.
mas essa era uma visão equivocada de Deus. Por andarem longe de Deus, imaginavam que ele nem se importava com os acontecimentos diários do povo. Criam que estavam livres para agirem de qualquer maneira. Mas não era assim. Amós mostra nessa visão que Deus tinha chegado ao seu limite. O profeta Isaías disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao nosso Senhor, que se compadecerá dele. Através do seu profeta, esse é o convite que Deus ainda faz para todos nós nos dias de hoje. Necessitamos então, querido amigo, nos avaliar. Necessitamos avaliar a nossa vida conforme Deus a vê, e não como se estivéssemos vivendo de acordo com a sua vontade. Que o Senhor te abençoe nessa avaliação da sua vida e que você seja alguém sempre justo e honesto para agradar o coração de Deus. Um grande abraço e até o próximo programa.